Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. Gente é uma pessoa a cada dia. Porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem, tem dia que nós estamos terríveis, tem dia que nós estamos maravilhosos. Glória a Deus. Se a gente pensa um homem todo dia chegando em casa, boa noite, meu amor. Domingo. Agora segunda. Boa noite, meu amor. Terça. Boa noite, meu amor. Quarta. Ninguém aguenta. Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado, vai ter dia que vai estar falante, tem dia que está mais amoroso, tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona, sabe? Quem vai viver em família precisa. Agora deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil, sabe? Casa, o brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. Sim. A mãe quer dominar. O menino casa. E a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. Querido, deixa eu falar com você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Se sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa, você chama sua mãe e fala: chega aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui no filho. A senhora não manda aqui não. Aqui é aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa. E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora não vem se meter com a minha mulher aqui não, porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim. Cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar. Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mãe, ele gritou comigo. A senhora faz assim, engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. Muito longe eles vão para passar muitos dias. Não é verdade? É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode? O que você acha? Claro que pode. Pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida. Só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido ou então ficou viúva. E se você for casar com viúvo, olha direitinho. Porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim, vai por mim, examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo: pastor, ela pensa que eu sou o outro. Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas assim. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho? Pode, mas é mais caro. E depois que você casa, o menino passa a ser seu. Mesmo que não more contigo hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos, e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais austero. O que a mãe fala? Chega. Agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero. Não quer. Não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo. E o pai dele vem, mascando um chiclete, entra na sua casa, não deu R$1, e ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não é verdade?
Aí ele olha e fala pro menino assim: sua mãe tá legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo: pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Eu falei que você ia estar arrependido de ter vindo nesse culto. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né? Filho é uma bênção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, 2 palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda, leite e fralda, leite e fralda. Menino parece filho de pato. Outra coisa, quando tá pequenininho assim, ó, sabe o dia que você quer fazer amor? Eles dormem não. O pai fica desesperado: faz essa criança dormir. E a mãe fica lá: dorme, neném, dorme, né? Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz: aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui: quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro, usou quichute, teve bicho de pé, tomou banho de rio, subiu na árvore, o galho quebrou, teve piolho. Você foi feliz, porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, eu não é? E a mãe falava: volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim no pescoço. E a mãe falava: vai tomar banho. E você falava: eu não sujei não, mano, vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tinha medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, não é verdade? Nós contávamos história de fantasma na pracinha, e na hora de ir embora os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tinha medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol, triglicerídeos, hipertensão arterial. Hoje o porco tem gripe, o frango está resfriado, a vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo é tudo. Ô vida difícil. Hoje seu filho fala assim: é bife de novo? É ou não é? Nós, querido, nós não tínhamos. Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. É ou não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê! Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele: bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia em quem aqui apanhou? Você ficou doido? Virou serial killer? Não, olha você aí. Hoje pode bater, mas não. O menino fica traumatizado. É? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, quer criar lei. Esse dia eu falei para meu filho:
eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas crianças têm que apanhar. Nós apanhava. Não é? Se o pai ameaçasse a gente, ó, você vai sair comigo. Se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó, eu vou levar você, garoto. Mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança, arrebentar. Aí ele faz bagunça, a mãe o que que fala? Eu te avisei. Bate? Que não. Não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa. Aprenda a honrar seu marido. Aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar o filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tacou fogo no índio lá em Brasília não foi ninguém de comunidade carente não. Foi filho de gente bacana. Quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca não foi ninguém das comunidades carentes não. Foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa para brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Ah, criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim, agora vamos no nosso anúncio. Entrou a Globeleza num telão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O Satanás apertou. Aí um culto de família, a dona pelada. Falei, agora escandalizei. E a igreja toda. Aí o pastor vai pegar, meu amigo Simon subiu, pegou o microfone e disse assim, alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível em todos. E ele disse, provavelmente vocês devem achar que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus. Mas o mais engraçado é que isso passa quase 100 vezes durante o dia na sua casa e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa numa manada de avestruz. Nossa igreja começa no nosso lar, entendeu? Então ame mais, divirta-se. Eu estou aqui, ó, quase uma hora falando com você só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo, e olha que você está feliz pra caramba e seus problemas nem resolveu ainda. Por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso, isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes, me deram para 5 lados diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, ó. A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou. Então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida, sabe? Essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim, você pode ser feliz ao meu lado. Isso. Eu vi gente fazendo assim, ó.
Eu estou brincando. E deixa eu falar uma coisa para você, tá todo mundo olhando para tu. Por isso que crente não gosta de fofoqueiro. Mas fofoqueiro é importantíssimo para nós, porque eles tomam conta da nossa vida. Eles tomam conta da nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Tem que olhar mesmo. Você não anda com Jesus, então é sua vizinha que bate um tambor e mata uma penosa. Tem que olhar para tu. Porque Jesus, aquele que administra a sua vida, quer salvar a vida dela. Então ela tem que ficar de olho em tudo. Deixa eu ver essa clientinha aí. Usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha. Não. Ela usa uma roupinha mais compridinha porque ela quer, porque é uma coisa mais modesta. Mas não é só isso não. Ela tem um negócio diferente, um comportamento diferente, um linguajar diferente, valores diferentes, porque é a nossa vida. Esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro, e aí quando eu atravessei, o cara do outro lado falou assim: aí Cláudio, tu mudou, hein? O cara estudou comigo no primário. Aí eu falei: mudei? Ele falou: mudou. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: porque você estava atravessando a rua de lá para cá e uma mulher assim para lá, você nem olhou. E provavelmente eu não olhei porque eu não vi. Mas o cara estava olhando para o meu olho, para ver se o meu olho estava olhando para a mulher. Aí sabe o que eu falo? Fofoqueiro, não tem nada a ver com a minha? Tem sim, porque eu sou propaganda do Deus eterno. Deus está querendo mostrar para as pessoas quem Ele é na nossa vida. Então escute uma coisa: quanto mais gente tiver para olhar a sua vida, significa que seu ministério é maior. Quem tem pouco fofoqueiro falando de si, está fraquinho. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se ninguém fala de tu, minha filha, é que eu sei o Zé Rosquinha. Você está na rabeira da cadeia alimentar. Tem gente que eu acho maneiro quando eu encontro alguém e diz: pastor, mas estão falando isso de mim. Fala isso, eu posto isso, fala isso. Eu falo de Jesus. Eu falo: menino, isso é maneiro. Deixa bater na gente. Está todo mundo olhando para nós. Mas tem gente que o coração azedou, quer ficar sozinho. Isso vai ser companheiro de abominável homem das neves. Por pior que seja seu passado, querido, deixe seu coração azedar não. Não fica querendo viver sozinho. Se de uma menina falou comigo: pastor, vou fugir de casa. Eu falei: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: então você vai fugir de você, é ou não é? Você está rindo? Que você tinha uma hora, ele tem outra. Você gosta de comer uma coisa e ele outra. Tem gente que cresceu comendo bolo quente. Tem que estar pegando fogo. Saiu, comeu, se esfriar, acabou a graça. Quem gosta de bolo assim, levanta a mão. Aí, tem gente que a boca não tolera essa quentura. Aí você pensa, os dois vão sair, o bolo acabou de sair do forno e estão atrasados para sair. A turma do quente saiu e o outro tá: vambora, seu moleque, come isso. Se eu comer, cozinha o meu interior. Por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado? Essa semana, gente, eu fui sacar 5 mil reais, meio-dia no banco. Menino, o ladrão não me roubou? O que você pensa? Também sacar 5 mil reais assim, tá pedindo para ser roubado. Ou seja, quem é que tem razão? O ladrão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco e que fui sacar.
Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X, estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou 11 horas da noite, o que é que você pensa? Também querendo andar com o telefone desse 11 horas da noite, esse horário é do ladrão. E tem gente que é assim, vive com os outros, mas sozinha. Ele mora numa casa que tem um montão de gente, mas ele só pensa nele. É só as coisas dele, os horários dele, não mexe em nada dele. Que se ele comprar alguma coisa e botar na geladeira e você mexer, você tem que olhar, e você ainda não está empregado, olhar para o queijo que ele comprou, mas ele contou as fatias. Você está rindo de você mesmo. Está assim de gente que optaram por serem só, sim ou não? Sim, eu conheço gente na igreja, acaba o culto, vai embora, irmão. Eu vou, não gosto de ficar assim na porta de igreja. Isso é só confusão, fofoca. Prefiro andar sozinho. Ah, eremita, vai para o inferno sozinho, não é verdade? Tá assim de gente que chega no meu gabinete. Qual é o problema? Aí ele fala as razões dele, tudo defendendo ele. A mulher falou assim: pastor, falar uma coisa para o senhor, parece uma coisa de Deus. Porque olha só, quando eu estou assim com ele, tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim, ó, no meu ouvido. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: mas essa voz assim nunca falou um defeitinho seu? Aí ela falou: não, meu não falou não. Eu falei: então a voz só fala. Ela falou: é. Eu falei: nossa, uma voz partidária, tendenciosa. Essa voz não gosta dele não, porque a senhora também tem defeito. Ela olhou assim comigo: tem. Minha esposa teve uma mãe extremamente forte e dominadora. A mãe da minha esposa escolhia as roupas que ela iria usar. Ela definia as festas que queria que minha esposa fosse, mesmo que ela não quisesse. E minha esposa cresceu nesse ambiente dominador. Conclusão: minha mulher hoje treinada nesse ambiente. Se você mandar ela fazer alguma coisa, parece que ela revive o trauma e não faz. Se eu quiser que minha mulher vai para a direita e eu falar para ela assim, ó, vai para lá, ela não vai. Não vai, estou falando para você. Mas pastor, como é que o senhor faz então? O que é que eu faço? Eu falo para ela: querida, ó, ali na direita tem isso, e tem essas vantagens. Eu acho até que você deveria ir para lá se você quiser. Mas também tem aqui à esquerda, que também tem umas opções que eu não acho boa. Entendeu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aí ela para, pensa e vai. Mas se eu mandar ir, ela não vai. Por quê? Porque na formação, vamos supor que um camarada aqui foi treinado no lar, que não tinha nada, mas passava fome. Aí ele casa. Às vezes o cara é suvina, uma de fome, avarento, dá o dinheiro à senhora igual remédio, em doses homeopáticas, não é verdade? E a senhora fala: o marido ruim, ele não é ruim. O comportamento dele é um comportamento que ele estabeleceu para defender a família dele, para que ela não sofra o que ele... Mas aí ele vira avarento. Assim também como tem aquele que vai para o outro extremo, treinado nesse ambiente, e que compra o que não precisa, gasta tudo. Aí você vai ver essa pessoa, nome sujo, companhia entra na roupa cortar a luz, o telefone dele nunca tem crédito, é todo mundo cobrando. O que é isso? Isso é reflexo do ambiente. Tem gente que o problema é humano, físico, quer resolver com oração. Seu filho está precisando arrumar a cama, o bicho não arruma, não arruma. Você já falou, arruma a cama, não arruma.
Vou orar para esse menino arrumar a cama. Senhor, dá força ao meu filho para arrumar a cama. Arruma a cama. Arruma a cama. Entendeu, querido? Vai quebrar a mão, não. É a cama. Esse menino tem demônio, por isso que não arruma a cama. Isso tem preguiça, é o demônio dele, Ana. E adolescente tem uma palavrinha que você tem, aliás, algumas que significam a mesma coisa. Por exemplo, eles têm a palavra depois. Já vou. Tudo significa a mesma coisa. Me deixa que eu não vou fazer nada. Mas eles falam como? Depois e já vou. Vai tomar banho? Já vou. Desliga sua televisão? Depois. Sai dessa internet? Já vou. Depois. E é o que? Nunca. Então você que é pai e mãe, por favor, use o mesmo vocabulário. Aprenda a falar a linguagem do adolescente. Posso sair? Depois. Me dá minha comida? Depois. Já vou. E quando você já vai deixar sair? Me dá um celular? Depois. Quando você demorar a dar, sabe o que ele vai falar? Você também nunca dá. E você fala, você nunca faz nada. Tem que ter cuidado com o homem. A mulher, um filho de 5 anos, olhou para o menino e falou, esse menino esquisito, rapaz. Não parece meu filho, nem parece do meu marido. Vou fazer um DNA. Fez o DNA. O resultado chegou, não era filho nem dela nem dele. Ela ligou para o marido desesperada, meu amor, tem uma bomba para te falar. Fiz um DNA desse menino, ele não é meu filho nem seu. O marido falou assim, nossa, você é muito esquecida. Ela falou, mas esquecida por quê? Ele disse, você não lembra quando a gente estava saindo da maternidade que o menino se cagou todo? Você falou comigo assim, vai lá e troca o garoto. Eu fui lá, deixei o cagado e peguei um limpinho, não é verdade? Quem aqui apanhou, levanta a mão quando era pequeno. Aí, que beleza. Apanhava mesmo, apanhava pra quê? Pra apanhar. Ah, mas não fiz nada, mas vai fazer. Eu sei, te conheço. Você lembra um amigo seu com síndrome do pânico? Não, nós tínhamos síndrome do saci, que dá moita de bambu, da loura do gudão que pegava nós no banheiro da escola, né, da mula sem cabeça, do velho do saco que fazia sabão de nós. Bullying na minha época era de fazer café. O tal do bullying. Hoje é bullying, tudo é bullying. Hoje um menino leva um fora de uma menina, não sabe mais se ele é menino. Ai meu Deus. Levei um fora, será que... fala sério. Nós levava fora da menina, nós ia conversar com a cabrita. Eu lembro da história do padre que foi visitar a fazenda. E o padre muito brincalhão. O senhor lá estava ocupado, pegou o netinho dele, o menininho novinho, e falou, acompanha o padre aí que eu já estou indo. E o padre brincalhão passou perto do curral, falou com a vaca, dona vaca, como é que vai a senhora? Aí a vaca deu um mugido, o garotinho olhou. E o padre falou, eu converso com os bichos, menino. O garotinho falou, ixi. Passou perto do galinheiro, ele cumprimentou as galinhas. Mais confuso o garoto ficou. Lá na frente ele viu uma égua, deu um... Lá na frente estava uma cabrita. Eles estão se aproximando, o garotinho falou assim, reverendo, acredita naquela cabrita não, que aquilo é mentirosa. Era outro tempo. Uma geração bem diferente. Ô gente, não tem nada de errado. Nós aqui precisamos amadurecer. Quem aqui é casado, levante a mão. Casar, isso. Meus sentimentos. Deus abençoe. Você também que está em casa assistindo, Deus abençoe aí. Quem tem filho? Filho é herança do Senhor. Bênção, flecha na mão de valente. Oh meu Deus, se tiver pequenininho, cuidado, porque ele sabe o dia que você quer fazer amor, atrapalha tudo, ó. Eles dormem não. O marido fica, se faz essa criança dormir. E a mãe fala, vem neném, vem neném, vem neném, neném, dorme. Fecha o olho, neném, dorme, neném, dorme, neném. Que mamãe ainda vai se lascar ali. Dorme, 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 neném. E o neném fala, dormi uma hora que eu vou dormir. Papai quer pegar a senhora e botar outro berço do lado do meu.
mas é maravilhoso. Passar por essa vida e viver uma carreira solo é um desperdício. Escolher alguém para ir até que a morte o separe também é um grande desafio. Então, antes de você casar, descubra uma coisa: casamento não tem rota de fuga nem saída de emergência. Pense antes de entrar. Ah, mas eu preciso legalizar o sexo. Pela quantidade que nós vamos fazer depois. Então é importante você saber antes de entrar nesse negócio, que é um assunto sério. Pior é um outro problema, o tal do segundo casamento, que eu também confesso a vocês que eu não entendo. Você conhece alguém que infartou e quer infartar de novo? Alguém que foi atropelado e quer se atropelar de novo? Aliás, vê o cuidado que tem com o coração quem já infartou. Vai atravessar a rua com quem já foi atropelado. Não atravessa aqui não, vou para o semáforo. Agora o divorciado, menino, quer casar com rapidez. Separa aqui, já dando uma ajeitada para casar ali. Ou seja, sai do buraco para entrar no outro. Casamento é uma sociedade. Toda sociedade existe prestação de conta. Se você não gosta de dizer quanto custou, onde vai, que hora volta, é melhor você ficar solteiro. Pega sua mulher, leva num shopping, num restaurante, com mais 2, 3 casais. Uma mulher vai no banheiro, ela chama as outras. Vamos no banheiro? Vamos o quê, gente? Precisa de equipe para ir para o banheiro? O que é esse negócio? Você já viu um homem chamando o outro? E aí, cara, vou no banheiro, vamos? Você fala, sai fora, maluco, você é doido, rapaz? Aqui o sistema é bruto. Homem aí, tu chega num banheiro masculino, tem 5 mictórios, um cara urinando no primeiro, tu vai onde? E vai assim, ó. Palhaçada comigo aqui dentro, vem, só não planta a mão na sua orelha. O que é isso? Isso são hábitos de ver. Não tem nada de errado, gente. O cara vai abrir a porta da geladeira para procurar margarina. Margarina. Margarina acabou. Aí ele grita para a esposa: amor, margarina acabou. Aí ela tá lá no banheiro fazendo uma escova. Tá do lado do leite. Leite? Tem leite não, mano. Eu acho que acabou. Aí ela, puf, desliga o secador e vem. Olha pro marido assim, ó. Margarina. Seu lesado. Tem que ter cuidado com o homem. Lucas capítulo 5, verso de número 2. Eu quero fazer uma reflexão rápida, pequena com vocês. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Deus tem buscado nos mudar de fase. Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida, para entendermos que os desafios do passado ficaram e que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material, como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregues no mundo espiritual, visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco, tem nos dado lições que outrora não aconteciam, nos oferecido oportunidades, ok? Que sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você, mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem
sem antes explicar isso aos ouvintes. Porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo, eu não devo desistir disso. E talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo, pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso, e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão aquilo que deveria ser uma bênção para você pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as 3 informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago, na praia, o que indica que ele não estava mais na água, ele está parado, ok? Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco. O barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indicam que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As 3 informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar, porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão. Preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno. Eram capazes de lidar com familiaridade com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender
que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso, mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito. Jesus quer ensinar do barco a multidão, tá bom? Redes limpas, provavelmente dentro do barco, um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, ok? Indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro então, certo? Obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora, o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só, Jesus diz para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e está tranquilo. Eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande. Eu vou sair para pescar de novo, mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto, mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo
com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com todo o seu ânimo. E isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco. Você fez tudo isso e eu não estava lá, mas agora eu entrei no barco. Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só, Jesus disse a Pedro: vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda. Deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para a pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas, porque o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo? E comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso. Isso demanda trabalho, isso tamanho conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos a rede e não pegamos nada. Tentamos, mas lá no horizonte alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros. E eles vão dizer a Pedro: acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou, já era. O sol, que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem, ele está acostumado com isso, não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história. Você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar e rever e fazer um entendimento do ambiente. Porque a mesma palavra pode servir para todo. Pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. Para alguns sim, para outros, pastor, essa palavra veio boa, realmente. Eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim. E eu quero ouvir de uma forma imparcial, não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade, é pronto para ouvir o sim e o não, sabe? Deus, é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal. É o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus
está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou, não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo: aí eu entrei e trabalhei a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso, a rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar, tá certo? Mas Jesus disse para ele: faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz: eu trabalhei a noite e eu nada, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Preste atenção, porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio, não era para ter, Érica, não era para ter peixe ali. E aí Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa, porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres, homens e mulheres de Deus, que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse: eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede. Tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6: fazendo assim, assim como? Jesus disse para ele onde jogar, e ele jogou, pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés, lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e dar uma oferta, não, bastava olhar, era obediência, certo? O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito, era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada, boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida. Vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar. Certo, eu peguei peixe na hora que ninguém pega. Peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar, ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ok? Ou preso na rede. O texto diz
que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: faz, certo? Afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Terminou de vou pregar do seu barco. Terminou de pregar, Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha. Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa: a probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero. Mesmo que seu marido seja um traste, mesmo que seu filho seja uma benção. Eu ia falar outra coisa. Segurei. Certo? Mas é verdade. Agora também você tem que entender, quando Deus diz não, e diz não para gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U, não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá e vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, não vou. Entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara. Certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim este. O que Deus disse? Não vou apartar nada. Não vou. A casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que Ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero largar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, que senão os crentes se aborrecem. Fica o sentido. Você está rindo? Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou. Você gostaria que fosse sim? Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho, levanta essa cabeça. Vida que segue. Ah, mas se é assim, eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tenha maturidade. O barco agora está cheio de... Sim ou não? Isso. Eu imagino. Eu não sei com quem Pedro estava. Eu sei que o barco era do Pedro com André, porque o outro barco era do Tiago com João, e eles trabalhavam tudo pro o cara lá da cooperativa, o pai do... O Zé Bedeu, o Zé Mané. É ele, o Zé. Você está entendendo? O Zé. Olha só. Eu não sei quem está. Eu sei que está ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí. O pessoal lê a Bíblia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe. E olha só, certo? O outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia afundar. Vamos imaginar que está os quatro no barco de cá: o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e o
os filhos do trovão, a turma brava, certo? Vamos lá, pensa, vamos embora que a gente vai terminar, termina no 11. E vendo isso, vendo o quê? Vendo o quê? O que que ele viu? E vendo isso, me ajuda aí, o que que ele viu? O barco, numa hora improvável. Quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito, numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado ao, e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa. Mas vou falar uma coisa para você. Eu não sei o exame que você tem na mão, eu não sei o laudo que te deram, eu não sei o que disseram acerca da situação. Eu sei é de uma coisa: se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender, nem você. O barco chegou, enche o barco. Apesar do texto dizer que encheram, provavelmente um barco encostou do lado do outro e os dois vão puxar a rede, até ela está tão pesada que a água está querendo entrar, sim ou não? E agora o Pedro tem de dia aquilo que não conseguiu à noite. Porque Jesus estava no barco. O barco é a minha vida, o barco é a sua vida. E uma coisa é você sem ele, outra coisa é você com ele. Olha só, vendo isso, o Simão, o Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Senhor, vai embora, Jesus, vai embora, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Isso. Mas que história é essa? Não faz muito sentido essa frase. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa frase só faz sentido se eu acreditar que o André era discípulo de Jesus, porque o texto diz que ele era discípulo de João, e João envia seus discípulos para Jesus, e um dos discípulos enviado por João a Jesus era André. Esse texto me indica que André já estava falando com Pedro de um indivíduo que estava conversando com ele, ensinando, porque senão não faz sentido ele dizer ausenta-te de mim. É como se dissesse talvez: muito obrigado pelo peixe, prestei meu barco, certo? Pagaste a locação, Uber, levei o senhor até ali e agora o senhor me pagou, então tá bom, valeu, vida que segue. O senhor segue a sua e eu sigo a. Verso 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa de quê? Da pesca de peixe que haviam feito, porque para eles não dava mais tempo, e Jesus mostrou que dava. Verso 10: de igual modo também, agora sim, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É como se Pedro achasse que Jesus entrou no barco dele para viver com ele um momento, e Jesus tivesse um plano de viver com Pedro uma história. Pedro, sua pescaria ficou para trás. Eu vim aqui para levar você para uma nova fase da sua vida. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu entrei no seu barco e pesquei com você. Agora você entra no meu e pesca comigo. Verso 11: levantando os barcos
para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O peixe agora não faz mais sentido. O resultado agora não é mais importante. O peixe fica para trás. Se o texto fala de Pedro, Tiago e João, porque André não aparece no texto, talvez Zebedeu tenha ficado com a pesca e com os peixes. Mas Pedro vai levar Jesus. Logo à frente, Pedro leva Jesus para sua casa. É lá que Jesus vai morar. Pedro vai viver com Jesus coisas que ninguém viveu, nem mesmo João. Pedro anda sobre as águas. Jesus mora na casa dele. Jesus o permite estar na transfiguração. Jesus permite a Pedro a ver a ressurreição da filha de Jairo, certo? Pedro vai ser o único a defender Jesus no momento da prisão, cortando e tentando, certo, defender Jesus da prisão, porque Pedro nunca mais acreditou que não dava mais tempo. Para Pedro, ao lado de Jesus, para ele tudo sempre poderia ser possível, sempre poderia ser viável.